O que acontece quando um astro mundial, idolatrado por milhões, para seu carro em uma rua movimentada para se ajoelhar diante de uma moradora de rua cujo nome ainda ecoa em seu coração? O sol se punha baixo sobre Porto Alegre, lançando uma névoa dourada sobre as calçadas rachadas e as vitrines desbotadas. Cristiano Ronaldo agarrava o volante de seu sedã alugado, um carro cinza simples que se misturava ao burburinho da cidade. Nada de carro esportivo elegante, nada de comitiva. Só ele, um boné de beisebol abaixado, óculos escuros escondendo os olhos que bilhões reconheciam. Ele não voltava ali havia anos, desde que era um garoto magricela chutando uma bola de futebol gasta por aquelas ruas empoeiradas, sonhando com estádios e glória. O ar cheirava a carne grelhada de vendedores ambulantes, a escapamento, a lembranças. Seu peito apertou. Por que ele estava ali? A fama o levara a Madrid, Manchester, Turim, mas algo o puxava de volta para aquele lugar, aquela cidade onde ele não era ninguém, apenas Chris, o garoto com grandes sonhos e uma fome ainda maior. Ele dirigiu devagar, passando pela pintura descascada de seu antigo prédio, passando pela esquina onde comprara seu primeiro par de chuteiras com moedas economizadas. A nostalgia ardia como uma contusão. Ele não tinha certeza do que estava perseguindo. Talvez um pedaço de si mesmo que havia deixado para trás. Espere. Se essa história te comove, destrua isso como botão. Comente esperança abaixo e inscrever-se para pegar a surpresa que espera no final do vídeo. As ruas fervilhavam de vida. Crianças corriam atrás de uma bola murcha, rindo. Um velho dedilhava um violão do lado de fora de um café, os dedos lentos, mas firmes. Os lábios de Ronaldo se contraíram num meio sorriso. Ele se lembrava daquele som, daquelas noites em que se sentava na varanda, ouvindo a música que percorria o bairro. Naquela época, a vida era simples, difícil, mas simples. Sem câmeras, sem manchetes. Só ele e ela, Maria. O nome o atingiu como um passe perdido, inesperado e cortante. Ele não pensava nela há anos, ou assim dizia a si mesmo. Mas o rosto dela, aqueles olhos escuros, aquele sorriso tímido, permanecia nos cantos de sua mente, escondido como uma fotografia antiga. Eles tinham 16 anos, desajeitados de amor, roubando beijos à beira do rio, prometendo para sempre como só os adolescentes fazem. Ela acreditara nele quando ele não passava de ambição e suor. Então ele partira. Para a Europa, para o futebol, para uma vida que engolia aquelas promessas por inteiro. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a lembrança. Aquilo foi há uma vida inteira. Ele entrou em uma rua estreita, o bairro do mercado, onde barracas transbordavam de cores, mangas, pulseiras trançadas, óculos de sol baratos. Pessoas pechinchavam, suas vozes uma melodia caótica. Ronaldo estacionou, as mãos ainda no volante, o coração batendo forte. Ele não sabia por que havia parado. Talvez só precisasse sentir o chão sob si, caminhar por onde um dia correra. Saiu, o boné abaixado, os tênis arrastando na calçada. O mercado pulsava ao seu redor. Uma mulher gritava os preços dos seus tomates. Um garoto passou correndo, segurando uma maçã roubada. Os olhos de Ronaldo percorreram a multidão, sem saber o que procurava. Então ele a viu. Do outro lado da rua, sob um toldo esfarrapado, uma mulher estava sentada em um cobertor, as mãos arrumando bugigangas, colares de contas, xícaras de cerâmica lascadas. Seu cabelo estava emaranhado, suas roupas gastas. Ela parecia mais velha do que deveria, seu rosto esculpido pelo tempo e pelas dificuldades. Mas aqueles olhos, escuros, profundos, como se guardassem segredos pesados demais para carregar. Ele prendeu a respiração. Não podia ser. Ele ficou paralisado, o barulho do mercado se transformando em um zumbido abafado. Sua mente gritava que era impossível, mas seu coração sabia que não. Maria. A garota que riu de suas piadas ruins, que esperou por ele depois do treino com uma garrafa de água que não podia pagar. A garota que ele amou antes de saber o que significava amor. Ele deu um passo à frente e parou. E se ele estivesse errado? E se ela não se lembrasse dele? Pior ainda, e se lembrasse? Seu pulso disparou, uma mistura de medo e culpa.
Ele havia alcançado alturas com as quais a maioria só podia sonhar, enquanto ela... Como ela tinha acabado ali, em um cobertor sujo, vendendo sobras? Ele cerrou os punhos, as unhas roendo as palmas das mãos. O Cristiano Ronaldo que o mundo conhecia não hesitou. Ele marcou gol sob pressão, enfrentou os zagueiros sem pestanejar. Mas isso era diferente. Isso era pessoal. Era o passado se estendendo, exigindo ser visto. Ele atravessou a rua, desviando de uma bicicleta, com os olhos fixos nela. Ela não olhou para cima, os dedos ocupados com um colar, desembaraçando as contas. De perto, os anos se mostravam cruelmente. Suas bochechas estavam encovadas, a pele áspera do sol e da luta. No entanto, havia algo no jeito como ela se movia, uma graça silenciosa que o atraía. Ele se agachou em frente à barraca dela, o coração martelando. Maria? Sua voz era baixa, quase um sussurro, com medo de quebrar o momento. Ela congelou, as mãos parando. Lentamente, seus olhos se ergueram, encontrando os dele. Por um segundo, ficaram vazios, nublados pela exaustão. Então, algo cintilou. Reconhecimento, descrença, dor. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ronaldo tirou os óculos escuros, deixando que ela o visse de verdade. Sou eu, Chris, disse ele, mais suavemente agora, com a garganta apertada. Seus olhos se arregalaram, brilhando com lágrimas não derramadas. Cristiano? Sua voz falhou, quase inaudível em meio ao barulho do mercado. Ela balançou a cabeça como se tentasse acordar de um sonho. Não, você não pode estar aqui. Ela olhou para baixo, com as mãos trêmulas, agarrando o colar como uma tábua de salvação. O peito de Ronaldo doía. Ele queria estender a mão, puxá-la para seus braços, apagar os anos que haviam roubado sua luz, mas ele permaneceu imóvel, dando-lhe espaço, sabendo que ela precisava. Estou aqui, disse ele simplesmente. Eu vi você e... Não consegui ir embora. Seu olhar disparou para o rosto dele, inquisitivo, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Por quê? Ela sussurrou. Por que agora? A pergunta pairava entre eles, carregada de uma história não dita. Antes que pudesse responder, uma voz o interrompeu. Ei, Maria, você está bem? Um homem se aproximou, corpulento, com um avental manchado e um olhar cauteloso. Carlos, um vendedor da barraca ao lado, tinha o rosto envelhecido, mas gentil. Ronaldo ficou tenso, mas os olhos de Carlos se voltaram para ele, estreitando-se e depois arregalando-se em choque. Espere! Cristiano Ronaldo? Sibilou, baixo o suficiente para não atrair uma multidão. Ronaldo assentiu com firmeza, implorando silenciosamente por discrição. Carlos olhou de um para o outro, percebendo o momento. Vou manter as pessoas longe, murmurou, recuando, mas permanecendo por perto, um guardião silencioso. Ronaldo se virou para Maria, que olhava para o chão, os ombros curvados. Maria, olhe para mim, disse ele gentilmente. Ela o fez, relutantemente, com os olhos vermelhos. Não sei o que aconteceu, continuou ele, mas estou aqui agora. Deixe-me ajudar. Ela riu. Um som amargo que o cortou. Socorro? Cristiano, você é um astro. Eu sou... Isso. Ela gesticulou para o cobertor, para as roupas esfarrapadas. Você não pertence a este lugar. As palavras feriram, mas ele se inclinou mais perto, com a voz firme. Eu pertenço aonde quer que você esteja. Você foi o meu primeiro tudo, Maria. Eu não esqueci. Sua respiração engasgou, e por um momento, eles eram crianças novamente, sentados à beira do rio, planejando um futuro em que acreditavam. Mas o momento se despedaçou quando ela se afastou, balançando a cabeça. Você não me conhece mais, disse ela com a voz embargada. Eu não sou aquela garota. O maxilar de Ronaldo se apertou. Ele queria discutir, dizer que ela ainda era Maria, ainda a garota que o fizera se sentir invencível, mas ele viu a vergonha em seus olhos, o peso de anos que ele não tinha testemunhado.
Carlos permaneceu por perto, espantando um garoto curioso com uma palavra rápida. Ronaldo olhou para ele, agradecido, e depois para Maria. Deixe-me levá-la a algum lugar, disse ele. Só para conversar. Sem pressão. Ela hesitou, seus dedos torcendo o colar até que ele se partiu, as contas se espalhando pelo cobertor. Ela ofegou, lutando para juntá-las, seus movimentos frenéticos. Ronaldo se ajoelhou, pegando uma conta e estendendo-a para ela. Seus dedos se tocaram e ela congelou, seus olhos encontrando os dele novamente. Por favor, disse ele, quase implorando. Uma conversa. Os ombros de Maria caíram, como se a luta tivesse se esvaído dela. Ela assentiu, quase imperceptível, e Ronaldo sentiu uma centelha de esperança. Ele a ajudou a arrumar as bugigangas, com as mãos cuidadosas, respeitando seu pequeno mundo. Carlos observou, a expressão se suavizando. Ela passou por momentos difíceis, murmurou para Ronaldo. Perdeu o emprego, a família, tudo. Não a machuque, cara. Ronaldo assentiu, o aviso se acumulando como uma pedra em seu estômago. Ele não conhecia a história de Maria, ainda não, mas conhecia a culpa. Ele havia partido, perseguindo seus sonhos, enquanto ela ficara, encarando o seu sozinha. Enquanto caminhavam até o carro dele, Maria agarrada à bolsa, ele captou trechos do passado dela nas palavras calmas de Carlos. Sua irmã, Ana, havia cortado relações. Seus sonhos de lecionar haviam ruído sob dívidas e desespero. A garganta de Ronaldo queimava. Como ele não sabia? No carro, Maria estava sentada, rígida, olhando pela janela. O mercado desapareceu atrás deles, seu barulho substituído pelo zumbido do motor. Ronaldo olhou para ela, seu perfil afiado contra o vidro. Eu costumava pensar em você, disse ele, quebrando o silêncio. Fiquei imaginando onde você estava, o que estava fazendo. Ela não respondeu, mas seus dedos apertaram a bolsa. Sinto muito, acrescentou ele, as palavras pesadas. Por ter ido embora, por não ter te visto. Maria se virou, seus olhos ferozes apesar das lágrimas. Você tinha que ir, Cris. Você era para mais. Eu não sabia como acompanhar. Sua voz suavizou, áspera. A vida ficou difícil. Eu fiquei fraca. Ronaldo parou num estacionamento tranquilo, longe de olhares curiosos. Desligou o motor, o silêncio ecoou entre eles. Você não é fraco, disse ele com a voz firme. Você está aqui. Isso é força. Maria olhou para ele, olhou de verdade, e pela primeira vez ele viu um vislumbre da garota que amara, vulnerável, mas feroz. O que você quer, Cristiano? Perguntou ela, com um tom cansado. Me consertar? Me sentir melhor consigo mesmo? As palavras o atingiram como um golpe, mas ele não se mexeu. Quero te conhecer de novo, disse ele honestamente. E quero que você saiba que não está sozinho. Ela não respondeu, seu olhar vagando para o painel, para o mundo além. Ronaldo esperou, o coração disparado, sabendo que aquilo era apenas o começo. Pensou em Carlos, em Ana, na vida que Maria vivera sem ele. Pensou no menino que fora, prometendo-lhe as estrelas, e no homem que era agora, com os meios para dá-las, mas somente se ela permitisse. Lá fora, Porto Alegre se estendia, uma cidade de memórias e segundas chances, esperando que eles decidissem o que viria a seguir. Cristiano Ronaldo estacionou o sedã em uma rua tranquila, com o horizonte de Porto Alegre desaparecendo atrás deles. Maria sentou-se ao lado dele, com as mãos entrelaçadas no colo e a sacola esfarrapada de bugigangas aos pés. O silêncio era pesado, não desconfortável, mas denso de perguntas não formuladas. Ronaldo olhou para ela, o rosto meio iluminado pelos postes de luz, os olhos fixos na cidade que passava. Ela parecia frágil, como uma estatueta de vidro rachada, mas ainda mantendo a forma. Seu peito doía com uma mistura de culpa e determinação. Ele a vira naquele cobertor vendendo retalhos para sobreviver, e isso o abalou profundamente. O Cristiano que o mundo conhecia
Polido, imparável, uma máquina de objetivos e garra, sentia-se pequeno ali, diante de um passado que não conseguia superar. Ele não sabia como consertar aquilo, mas sabia que não podia ir embora. Não de novo. O carro entrou em um condomínio fechado, um refúgio discreto que Ronaldo havia comprado anos antes como refúgio do brilho da fama. Nada de paparazzi, nada de multidões. Apenas um prédio baixo com paredes cobertas de era e um pequeno pátio. Maria enrijeceu-se ao estacionar, os dedos apertando a bolsa. "Onde estamos?" perguntou ela, com a voz quase um sussurro, carregada de desconfiança. Ronaldo desligou o motor, as mãos demorando-se no volante. "Um lugar seguro", disse ele suavemente. "Um lugar para descansar, para conversar." Ela o encarou, com o olhar penetrante apesar da exaustão. "Não preciso da sua pena, Chris." Suas palavras foram um golpe, mas ele percebeu o medo por trás delas. "Não é pena", disse ele, encontrando o olhar dela. "É respeito. Você ainda é Maria para mim." Ela desviou o olhar, o maxilar tenso, mas não discutiu. Ele encarou isso como uma pequena vitória. Ele a conduziu para dentro, as linhas retas e a iluminação aconchegante do apartamento contrastando fortemente com o caos da rua. O ar cheirava a cedro e linho fresco. Maria hesitou na porta, seus tênis raspando o piso de madeira. Ela agarrou a bolsa como um escudo, seus olhos percorrendo o sofá de couro, a cozinha elegante, as fotos emolduradas da carreira de Ronaldo nas paredes. Momentos de Madrid, Manchester, Lisboa. "Este é seu?" perguntou ela com a voz baixa, mas cheia de admiração. Ronaldo assentiu, largando as chaves. "É. Eu venho aqui quando preciso desaparecer." Ela deu uma risada fraca e amarga. "Deve ser legal desaparecer com estilo." Ele estremeceu, mas não respondeu, sentindo o peso das palavras dela. Ela não estava falando apenas do apartamento. Ele a conduziu a um quarto de hóspedes, simples, mas aconchegante, com uma cama repleta de travesseiros e uma janela com vista para o pátio. "Você pode ficar aqui", disse ele, "o tempo que precisar." Os ombros de Maria se enrijeceram e ela balançou a cabeça. "Eu não pertenço a este lugar, Chris. Eu não estou limpa o suficiente para isso." Sua voz falhou e ela olhou para as mãos sujas de terra, a vergonha se infiltrando em sua postura. Ronaldo se aproximou, tomando cuidado para não atrapalhá-la. "Seu lugar é onde eu disser que você fica", disse ele com firmeza. "E eu digo que você está em casa." Seus olhos se voltaram para os dele, em busca de uma resposta, mas ele sustentou seu olhar, firme e seguro. Lentamente, ela assentiu, embora suas mãos ainda tremessem. Ele a deixou se acomodar, dando-lhe espaço para respirar. Na cozinha, ligou para a doutora Laura, uma psicóloga que conhecera em um evento beneficente, conhecida por seu trabalho com sobreviventes de traumas. Sua voz era calma e profissional. "Eu vou amanhã", disse ela. Sem pressão, só uma conversa. Ronaldo agradeceu e ligou para uma clínica local, marcando um check-up discreto. Ele não tinha certeza do que Maria havia passado, mas suas bochechas encovadas e olhos cansados lhe diziam o suficiente. Ele queria que ela se sentisse segura, cuidada, não como um projeto a ser consertado. Quando desligou, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Carlos, o vendedor do mercado. "Ela passou por um inferno, cara. Não a pressione. Me avise se precisar de mim." Ronaldo sentiu um aperto na garganta. Carlos mal o conhecia, mas sua lealdade a Maria era feroz, um lembrete da comunidade que Ronaldo havia deixado para trás. Na manhã seguinte, Maria saiu do quarto de hóspedes, com o cabelo úmido do banho, vestindo um moletom limpo e uma calça jeans que Ronaldo pedira para sua assistente entregar durante a noite. Ela parecia diferente, ainda frágil, mas menos a ponto de se despedaçar. "Você não precisava fazer isso", disse ela, puxando a manga do moletom. Ronaldo deu de ombros, servindo café. "Eu queria." "Com fome?" Ela hesitou, depois assentiu, sentando-se ao balcão. Ele deslizou um prato de ovos e torradas em sua direção, observando-a comer devagar, como se estivesse reaprendendo a confiar na comida. O silêncio não era constrangedor, mas pesado, carregado pelos anos que os separavam. Então, bateram à porta.
Maria congelou, o garfo a meio caminho da boca. Ronaldo franziu a testa sem esperar ninguém. Abriu a porta e encontrou uma mulher, talvez na casa dos 30, com os olhos escuros de Maria, mas com um olhar mais penetrante. Ana, irmã de Maria. Seus braços estavam cruzados, sua expressão era uma mistura de raiva e descrença. Então é verdade, disse Ana, com a voz entrecortada. Você está bancando o herói agora, Ronaldo? Maria se levantou, a cadeira raspando o chão. Ana! Sua voz era uma mistura de choque e pavor. Ronaldo deu um passo para o lado, deixando Ana entrar, mas seu maxilar se apertou. Ele não esperava por isso, não tão cedo. Ana entrou, com os olhos fixos em Maria. Você desapareceu por anos e agora está com Melly. Ela cuspiu, gesticulando para Ronaldo. O que é isso? Algum golpe publicitário? Maria se encolheu, as mãos agarrando o balcão. Não é nada disso. Ela sussurrou, mas Ana não estava ouvindo. Você nos deixou, Maria. Mamãe estava doente, eu estava me afogando em contas e você simplesmente sumiu. Sua voz falhou, revelando mágoa por trás da raiva. Ronaldo deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Ela não é seu saco de pancadas, Ana. Afaste-se. Os olhos de Ana brilharam, mas ela parou, avaliando-o. Você não sabe o que ela fez, disse ela, mais calma agora. Você não estava aqui. O rosto de Maria se contorceu, lágrimas escorrendo. Eu não queria te machucar, disse ela com a voz rouca. Perdi tudo, Ana. Meu emprego, minha casa, eu mesma. A expressão de Ana se suavizou, só um pouco, mas a tensão permanecia densa. Ronaldo se sentiu preso, querendo proteger Maria, mas sabendo que aquela não era a sua luta. Talvez vocês dois devessem conversar, disse ele, olhando para Maria. Eu estarei lá fora. Ele foi até a sacada, dando espaço para eles, mas seu coração batia forte. Ele não esperava Ana, não tinha percebido o quão profundas eram as feridas de Maria. Não apenas de pobreza, mas da família, da traição. Através do vidro, ele os observava conversando, os gestos bruscos de Ana, os ombros curvados de Maria. Ele não conseguia ouvir as palavras, mas via as lágrimas de Maria, os punhos cerrados de Ana. Seu celular vibrou novamente. Uma foto circulando online, borrada, mas inconfundível. Ele agachado perto da barraca de Maria, o boné abaixado, o rosto dela virado para o outro lado. A legenda dizia: a caridade secreta de Ronaldo. Seu estômago embrulhou. O mundo já estava assistindo, distorcendo aquele momento particular em um espetáculo. Ele mandou uma mensagem para Miguel, seu antigo treinador de Porto Alegre, um homem rude que o moldara quando criança. Preciso de conselhos. A mídia está bisbilhotando. A resposta de Miguel foi rápida. Seja realista, Cris. Não deixe as câmeras estragarem o que você está fazendo. Ronaldo expirou, mantendo-se firme. Miguel tinha razão. Não se tratava de manchetes. Tratava-se de Maria. De volta para dentro, Ana tinha ido embora, deixando Maria sentada sozinha, com os olhos vermelhos, mas mais calma. Ela me odeia, disse Maria, com a voz rouca. Ronaldo sentou-se à sua frente, inclinando-se para a frente. Ela está magoada. Não é a mesma coisa. Maria balançou a cabeça. Eu a decepcionei. Decepcionei todo mundo. Ela fez uma pausa, os dedos percorrendo a borda da caneca de café. Depois que você foi embora, eu tentei continuar. Trabalhei em uma escola, ensinando crianças a ler. Eu adorava. Mas aí meu pai ficou doente, minha mãe fechou as portas e as contas se acumularam. Pedi dinheiro emprestado, perdi o emprego e depois o apartamento. Ana acha que eu escolhi me desfazer. Sua voz falhou. Eu não escolhi. Simplesmente aconteceu. Ronaldo ouvia, com o coração pesado. Viu a garota que sonhara em moldar mentes jovens, agora soterrada por anos de luta. Você não está quebrada, Maria, disse ele. Você ainda está aqui. Isso é mais do que a maioria conseguiria. Ela o encarou,
com o olhar penetrante, querendo acreditar nele, mas com medo. Por que você está fazendo isso, Chris? Perguntou ela novamente, mais suavemente agora. Você não me deve nada. Ele se recostou, passando a mão pelos cabelos. Porque você acreditou em mim quando eu era apenas uma criança com buracos nos sapatos. Você me deu algo real. Eu lhe devo isso. Ela não respondeu, mas seus olhos se suavizaram, um lampejo de confiança irrompendo. Naquela tarde, a doutora Laura chegou, com sua presença calma e firme. Ela falou com Maria em particular, sua voz um zumbido constante através da porta fechada. Ronaldo andava de um lado para o outro na sala, sentindo-se inútil, mas esperançoso. Quando Laura emergiu, ela lhe assentiu. Ela é forte, mas precisa de tempo. Deixe que ela determine o ritmo. Ronaldo assentiu, grato pela orientação. Ele queria fazer mais, consertar tudo agora, mas sabia que a cura não era uma corrida rápida. Mais tarde, ele levou Maria a um pequeno centro comunitário que ele havia discretamente financiado anos atrás, um lugar para crianças jogarem futebol e aprenderem. As paredes estavam iluminadas com murais, o ar repleto de risos. Os olhos de Maria brilharam, uma centelha do seu antigo eu. Você fez isso? Perguntou ela, observando crianças chutando uma bola pelo campo. Ronaldo deu de ombros, um meio sorriso repuxando seus lábios. Imaginei que eu devia algo a este lugar. Maria caminhou pelo terreno, seus passos mais leves, seus dedos roçando as paredes pintadas. Eu queria ensinar crianças assim, disse ela, quase para si mesma. Dar a elas o que eu nunca tive. Ronaldo a observou, uma ideia se formando. Você ainda pode, disse ele. Há um programa aqui para professores. Eu posso te ajudar a começar. Os olhos dela se arregalaram, a esperança se misturando à dúvida. Chris, eu não estou pronto. Eu estou um desastre. Ele balançou a cabeça. Você não está um desastre. Você é a Maria, e eu estou apostando em você. Pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Parecia um gol nos acréscimos, um momento que mudou tudo. Mas então o celular dele vibrou de novo, mais notificações, mais fotos. O mundo estava se fechando e ele sabia que os próximos dias testariam os dois. Maria não estava apenas lutando contra o passado. Ela estava entrando em seus holofotes, quisesse ou não. E Ronaldo, apesar de toda a sua fama, não tinha certeza se conseguiria protegê-la disso. 3. O sol de Porto Alegre estava baixo, pintando o campo do centro comunitário em tons de âmbar. Maria estava parada na beirada, com os tênis raspando a grama, observando um grupo de crianças perseguindo uma bola de futebol com total abandono. O riso delas ecoava, agudo e livre, um som que lhe tocava o coração. Ela usava uma jaqueta nova, o cabelo preso para trás, o rosto mais limpo do que estivera em anos, mas seus olhos carregavam uma força silenciosa, como uma faísca reacendida após uma longa e escura noite. Cristiano Ronaldo estava encostado em uma cerca próxima, com o boné abaixado e os óculos escuros escondendo a intensidade do olhar. Ele a observava, não as crianças, vendo a mulher em que ela estava se tornando, alguém que havia se recuperado da invisibilidade com dificuldade. As últimas semanas tinham sido uma escalada lenta, marcada por pequenas vitórias. A primeira noite inteira de sono de Maria sem pesadelos, seus passos hesitantes em um programa de ensino, sua crescente facilidade no caos brilhante do centro comunitário. O peito de Ronaldo se encheu de algo parecido com orgulho, porém mais profundo, mais pessoal. Não se tratava dele, mas parecia sua maior vitória. Maria se virou, cruzando o olhar com o dele, e ofereceu um pequeno sorriso. Um sorriso sincero, sem o peso da vergonha. Eles são destemidos, disse ela, acenando para as crianças. Me faz desejar poder pegar um pouco disso emprestado. Ronaldo se afastou da cerca, encurtando a distância. Você tem mais coragem do que todos eles juntos, disse ele, em voz baixa, mas segura. Você está aqui, Maria. Isso não é pouca coisa. Seu sorriso vacilou.
mas ela não desviou o olhar, sustentando o olhar dele como se estivesse testando a própria força. Estou tentando, disse ela suavemente. Por eles. Por mim. Ele assentiu, sabendo que palavras não conseguiriam capturar o peso de sua jornada. Ela havia começado a trabalhar como voluntária no centro, orientando mulheres que, como ela, haviam perdido o equilíbrio. Mulheres com olhos fundos e corações reservados. Ela as entendia de maneiras que os livros não conseguiam ensinar, suas próprias cicatrizes, um mapa para a dor delas. O centro tornou-se sua âncora. Ronaldo expandiu seus programas, canalizando discretamente dinheiro para adicionar aulas para adultos, alfabetização, qualificação profissional, aconselhamento. Ele o batizou de Luz do Futuro, uma homenagem ao antigo sonho de Maria de lecionar. Ela corara quando ele lhe contara, insistindo que era demais, mas ele ignorara. Não se trata de você, ele a provocava, embora ambos soubessem que era. Agora, ela passava as manhãs ajudando mulheres como Sofia, uma jovem mãe que fugira de um lar abusivo, com o filho pequeno agarrado à sua perna. A paciência de Maria com Sofia, gentil, mas firme, lembrava Ronaldo da garota que um dia o ensinara a matemática, rindo quando ele se atrapalhava com frações. Aquela garota ainda estava lá, ressurgindo aos poucos. Mas o mundo não se contentou em deixar a história deles em segredo. Fotos de Ronaldo na barraca de Maria se multiplicaram online, gerando manchetes. Estrela do futebol salva ex-morador de rua. Ato de redenção de Ronaldo. Alguns o elogiaram, outros zombaram, chamando-o de golpe de relações públicas. O escrutínio doeu, não para ele. Ele estava acostumado. Mas para Maria. Ela tinha visto as reportagens, seu rosto se contraindo enquanto ela rolava a tela em um telefone emprestado. Eles acham que eu sou seu caso de caridade, ela disse, com a voz tensa. Ronaldo pegou o telefone, com o maxilar tenso. Deixe-os falar. Eles não conhecem você. Eles não nos conhecem. Ela assentiu, mas a dúvida persistiu, uma sombra que ele não conseguia afastar. Ele ligou para Miguel, seu antigo treinador, pedindo conselhos. A voz de Miguel crepitou pelo telefone, rouca, mas calorosa. Você está indo bem, Cris, mas o mundo adora um circo. Mantenha-a fora disso. Ronaldo estava tentando, mas as câmeras eram implacáveis. Hoje, porém, o campo parecia um santuário, sem repórteres, apenas crianças, poeira e o som da bola batendo. Maria se juntou a Sofia em um banco, ajudando-a a preencher um formulário de emprego enquanto o filho de Sofia, Lucas, caminhava por perto. Ronaldo observava, com o coração batendo baixinho. Ele começara a ver Maria de forma diferente, não como a garota que ele amara, nem como a mulher que ele encontrara destruída, mas como alguém nova, trilhando seu próprio caminho. O vínculo entre eles havia mudado, menos sobre romance e mais sobre algo mais profundo, confiança, talvez, ou redenção. Ele não sabia como chamar aquilo, apenas que importava. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Você está melancólico, Chris. Miguel se aproximou, seus cabelos grisalhos refletindo a luz, sua claudicação mais acentuada pelos anos treinando com problemas nos joelhos. Ronaldo sorriu, dando um tapinha no ombro de sua antiga treinadora. Só pensando, disse ele. Miguel ergueu uma sobrancelha, olhando para Maria. Ela é uma lutadora, disse ele. Me lembra de você, naquela época em que você só tinha fome. Ronaldo assentiu, com a garganta apertada. Miguel o vira em seu momento mais cru, um garoto com sonhos grandes demais para seu mundo frágil. Agora, ele via Maria da mesma forma. Ela está chegando lá, disse Ronaldo. Mas não é fácil. Miguel bufou. Nada que valha a pena fazer é. Você está dando uma chance a ela. Já chega. Antes que Ronaldo pudesse responder, Ana apareceu com passos rápidos, o rosto mais suave do que da última vez, quando invadira o apartamento com acusações a esvoaçar. Ela ligava para Maria todos os dias, as conversas tensas mais amenas. Agora carregava uma sacola de compras, uma oferta de paz. Maria ergueu os olhos, surpresa, e se levantou, tirando a grama da calça jeans. Ana, o que você está fazendo aqui?
Ana deu de ombros com um leve sorriso. Imaginei que você poderia comer comida de verdade, não aquelas coisas chiques que ele compra. Ela fez um gesto brusco com a cabeça para Ronaldo, que ergueu as mãos em uma falsa rendição. Maria riu. Um som baixo e genuíno que fez o peito de Ronaldo se aliviar. Ana pousou a sacola com o olhar fixo na irmã. Você parece melhor, disse ela, quase relutante. O sorriso de Maria era tímido. Estou tentando. As irmãs estavam sentadas, desempacotando as compras. Pão fresco, mangas, um pote de molho caseiro. Ronaldo observava, dando-lhes espaço, mas Ana o encarou. Você não é tão ruim quanto eu pensava, disse ela com um tom de má vontade. Ele deu um sorriso irônico, um grande elogio. Ela revirou os olhos, mas não retrucou, em sinal de trégua. Miguel riu baixinho, cutucando Ronaldo. Família é uma bagunça, né? Ronaldo assentiu, pensando na sua. O amor intenso da mãe, as rivalidades dos irmãos. Ele havia construído uma vida de disciplina, mas família, como o futebol, era imprevisível. Ao cair da noite, as crianças deixaram o campo e Maria levou Sofia e Lucas para dentro, para uma aula de alfabetização. Ronaldo ficou do lado de fora, chutando uma bola perdida, o ritmo familiar o acalmando. Miguel se juntou a ele, mais lento, mais decidido. Você não está apenas ajudando ela, disse Miguel, ofegante após uma tacada fraca. Você está se ajudando. Ronaldo fez uma pausa, com a bola a seus pés. O que isso significa? Miguel deu de ombros. Você tem tudo: dinheiro, troféus, fama. Mas isso? Isso é real. É o que dura. Ronaldo não respondeu, mas as palavras foram assimiladas. Ele havia passado anos perseguindo recordes, mas a luta de Maria parecia maior, como um legado além do campo. Lá dentro, Maria lia para um pequeno grupo, com a voz firme e o rosto iluminado por um propósito. Sofia ouvia, a caneta rabiscando notas, enquanto Lucas dormia em seu colo. Ronaldo estava parado na porta, invisível, com o coração transbordando. Maria não estava apenas sobrevivendo. Ela estava construindo algo. Mais tarde, ela o encontrou no campo, as estrelas brilhando lá em cima. Eu escrevi uma coisa, disse ela, tirando um papel dobrado do bolso. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam límpidos. Posso ler para você? Ele assentiu, sentando-se na grama, a noite fresca ao redor deles. Ela desdobrou o papel, com a voz suave, mas firme. Chris, você me encontrou quando eu estava perdida, não só para o mundo, mas para mim mesma. Achei que tinha morrido por dentro, mas você me viu. A garota que eu era, a mulher que eu poderia ser. Não tenho muito, mas tenho isto. Obrigada por me devolver o meu nome. Ela fez uma pausa, com os olhos brilhando. Há um poema também. Ela leu, suas palavras simples, mas penetrantes, sobre rios e cicatrizes, sobre a luz rompendo rachaduras. Ronaldo ouviu, com a garganta apertada, a voz dela tecendo um feitiço. Quando ela terminou, ele não disse nada, apenas estendeu a mão para ela, apertando-a suavemente. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, disse ele finalmente, sentindo cada palavra. Ela sorriu, guardando o jornal. Ainda não cheguei lá, disse ela. Mas estou mais perto. Eles ficaram em silêncio, o campo como uma testemunha silenciosa. Ronaldo pensou nas promessas da adolescência, sussurradas sob as mesmas estrelas. Essas promessas haviam sido quebradas, mas aquele momento parecia um novo, não de amor, mas de parceria, de duas pessoas escolhendo lutar por algo maior do que elas mesmas. No dia seguinte, Maria começou seu curso de professora, um programa local que Ronaldo ajudara a financiar. Ela estava nervosa, seu caderno apertado, mas seus passos eram firmes. Ronaldo a levou, o carro tomado por sua silenciosa excitação. E se eu errar? Perguntou ela, meio rindo. Ele a olhou, sorrindo ironicamente. Então você tenta de novo, como eu num dia ruim. Ela revirou os olhos, mas seu sorriso permaneceu. No centro, Sofia a cumprimentou. Lucas acenou timidamente. Maria os abraçou, sua confiança crescendo. Ronaldo observou, um orgulho silencioso se instalando em seu peito. Mas o mundo continuou pressionando.
Um repórter o encurralou do lado de fora do centro com um microfone à frente. É verdade que você está ajudando uma moradora de rua? Qual é a sua intenção, Ronaldo? Sua raiva se inflamou, mas ele pensou em Maria, em sua frágil confiança. Sem comentários, disse ele, passando por ele. Mais tarde, ligou para um contato de imprensa, providenciando uma declaração. Estou apoiando uma amiga. Respeite a privacidade dela. Não foi o suficiente para interromper a conversa, mas deu tempo. Maria viu a notícia, o rosto tenso, mas endireitou os ombros. Deixe-os falar, disse ela, ecoando as palavras dele. Não vou mais me esconder. Semanas se passaram, a transformação de Maria se aprofundando. Ela dava aulas, orientava mulheres e até reconectou-se com Ana, que começou a visitar o centro, ajudando com as refeições. Certa noite, Miguel organizou um evento comunitário, uma partida de futebol para as crianças com comida e música. Carlos apareceu, sua barraca de mercado fechada, com um sorriso largo. Olha este lugar, disse ele, dando um tapinha no ombro de Ronaldo. Você se saiu bem, cara. Ronaldo balançou a cabeça. A Maria se saiu bem. Ela estava do outro lado do campo, rindo com Sofia, o rosto radiante. Ana se juntou a eles, com o braço em volta de Maria, uma rara suavidade nos olhos. Quando a partida terminou, Maria puxou Ronaldo de lado, com uma expressão séria. Quero começar um grupo, disse ela. Para mulheres como eu, para conversar, para se curar, para aprender. Você vai ajudar? Ele assentiu, sem hesitar. O que você precisar. Ela sorriu, feroz e determinada. Eu vou chamar isso de raízes. Raízes. Porque todos precisamos nos lembrar de onde viemos. O coração de Ronaldo se encheu de alegria. Ela não estava apenas reconstruindo. Ela estava plantando algo novo. Naquela noite, sob as mesmas estrelas, Ronaldo estava sozinho, o campo silencioso. Ele pensou em sua carreira, seus recordes, seu legado. Eles importavam, mas isso, a luta de Maria, a luz do pivô, parecia eterno. Ele não era seu salvador, nem ela sua redenção. Eram duas pessoas, marcadas e fortes, escolhendo se apoiar mutuamente. E enquanto Porto Alegre dormia, Ronaldo sabia que aquele era apenas o começo, uma história de raízes e asas, escrita não em manchetes, mas na esperança silenciosa e teimosa daqueles que ousaram recomeçar. A história de Cristiano Ronaldo e Maria em Porto Alegre é mais do que a história de um astro do futebol se reconectando com o passado. É uma poderosa reflexão sobre humanidade, segundas chances e o impacto duradouro da compaixão. Ao acompanhar a jornada deles ao longo de 3 capítulos, fiquei impressionado com a emoção crua, a resiliência silenciosa e as verdades universais entrelaçadas em sua história. É uma narrativa que ressoa profundamente, oferecendo lições que podemos levar para nossas próprias vidas, independentemente de onde estejamos. Abaixo, compartilho minhas reflexões sobre o impacto da história e as lições práticas que ela inspira, seguidas de um apelo à ação para o público do vídeo. A primeira coisa que me atingiu foi a vulnerabilidade de Ronaldo. Eis um homem que conquistou o mundo. Estádios lotados de torcedores, prateleiras abarrotadas de troféus, um nome sinônimo de sucesso. No entanto, em Porto Alegre, ele é apenas Cris, um cara assombrado pela nostalgia e pela culpa. Ao ver Maria, seu primeiro amor, reduzida a vender bugigangas em um cobertor sujo, ele não se vira. Aquele momento, quando ele se agacha diante dela, com o coração disparado, inseguro, mas determinado, demonstra coragem além do campo. Isso me lembra que a verdadeira força não está na invencibilidade, está em encarar de frente as partes complicadas e dolorosas da vida. Na minha própria vida, evitei conversas difíceis ou me reconectei com pessoas do meu passado, temendo o que poderia encontrar. A escolha de Ronaldo de ficar, de ouvir, me desafia a me debruçar sobre esses momentos, a abraçar o desconforto se isso significar fazer a diferença. A jornada de Maria, no entanto, é o cerne da história. Sua queda, de uma sonhadora com ambições de professora para uma mulher invisível nas ruas, é angustiante.
No entanto, sua resiliência transparece. Ela não é uma donzela à espera de resgate. É uma sobrevivente que, com apoio, recupera sua voz. Sua vergonha, seu medo de ser vista, parece dolorosamente real. Quem nunca se sentiu indigno em algum momento, com medo de aceitar ajuda, porque isso significa admitir fraqueza? A lenta transformação de Maria, voluntariado, ensino, início, raízes, mostra que a cura não é linear, mas possível. É uma lição de paciência, tanto conosco quanto com os outros. Sou inspirada a ser mais gentil com meus próprios contratempos, a vê-los não como fracassos, mas como passos em direção ao crescimento. Também me impulsiona a oferecer graça àqueles ao meu redor, reconhecendo as batalhas de todos que eu não consigo ver. Os personagens secundários, Ana, Miguel, Carlos e Sofia, acrescentam profundidade, mostrando como a comunidade nos molda. A raiva inicial de Ana, enraizada na mágoa, espelha as rixas familiares que muitos de nós conhecemos bem demais. Sua reconciliação gradual com Maria ressalta o poder do perdão, um ato difícil, mas libertador. A sabedoria áspera de Miguel e a lealdade silenciosa de Carlos destacam os heróis anônimos em nossas vidas, aqueles que aparecem sem alarde. Sofia, com seu filho pequeno e uma esperança hesitante, reflete o efeito cascata do trabalho de Maria. É um lembrete de que nossas ações, grandes ou pequenas, tocam os outros de maneiras que talvez nunca compreendamos. Sinto-me motivada a nutrir minha própria comunidade, a ser a amiga que escuta, a irmã que perdoa, a estranha que oferece uma palavra gentil. A tensão da história com a fama também é marcante. A boa ação de Ronaldo vira assunto de tabloide, distorcendo sua sinceridade em uma proeza. É um comentário contundente sobre a obsessão da nossa cultura pelo espetáculo, onde até a gentileza é escrutinada. Mesmo assim, Ronaldo mantém o foco, protegendo Maria do barulho. Essa resiliência contra o julgamento externo é uma lição de autenticidade. Em um mundo de curtidas nas redes sociais e comparações constantes, é fácil deixar que as opiniões dos outros nos guiem. A clareza de Ronaldo, fazer o que é certo, não o que é aplaudido, me impulsiona a confiar nos meus valores, a agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. O que une tudo isso é o tema das segundas chances. Ronaldo dá uma a Maria, mas ela a conquista, reconstruindo-se com garra e propósito. Ele também tem a chance de reescrever seu passado, não como o garoto que foi embora, mas como o homem que retornou. Essa redenção mútua é linda, mostrando que ajudar os outros também pode nos curar. É um chamado à ação para a minha própria vida, estender segundas chances, aos amigos que se afastaram, aos colegas que tropeçaram, a mim mesmo quando falho. É sobre acreditar que as pessoas podem mudar, que a esperança não é ingênua, mas necessária. Na prática, estou incorporando essas lições à minha rotina diária. Primeiro, reservarei um tempo para me reconectar com alguém do meu passado, um amigo, um parente, até mesmo um ex-colega, sem julgamentos. Uma simples mensagem de texto pode abrir uma porta. Segundo, farei trabalho voluntário local, talvez em um abrigo ou centro comunitário, oferecendo habilidades ou simplesmente presença. O trabalho de Maria com raízes mostra como pequenos atos constroem grandes mudanças. Terceiro, praticarei a paciência com meus objetivos, celebrando o progresso em vez da perfeição, inspirado pela ascensão lenta, mas constante, de Maria. Por fim, ignorarei o ruído, mídias sociais, críticas, dúvidas, e me concentrarei no que parece verdadeiro. A história de Ronaldo prova que o verdadeiro impacto acontece silenciosamente, nos momentos que ninguém vê. Esta história não é apenas inspiradora. É um espelho que reflete nossa capacidade de empatia e crescimento. Ela nos desafia a olhar para as Marias em nossas vidas, as esquecidas, as que passam por dificuldades, e a nos perguntar como podemos nos destacar. É um lembrete de que fama, dinheiro ou sucesso não nos definem. Nossas escolhas, sim. A jornada de Ronaldo e Maria
É um testemunho do poder de ver alguém, realmente vê-lo, e acreditar que vale a pena salvá-lo. Vamos levar isso para o nosso mundo, tornando-o um pouco mais brilhante, um ato de gentileza de cada vez.